Olá pessoal, como vocês estão? Foi dia de bem ou loss hoje? Bora para mais uma visão de mercado? Pessoal, no dia de hoje, o que a gente tinha um movimento onde a gente estava vendo uma possível alta, né? Que ele vem aqui, ele tenta fazer a continuidade aqui e não consegue, né? Da sua baixa, que ele já vinha rompendo aqui, quebra esse choque, dando um movimento de alta, né? Onde ele corrige aqui seus 50% e não consegue cair aqui nesse movimento aqui desse dia. Sinalizando o que? Possível alta, né? E ele só vem deixando topos maiores, né? Hoje o que acontece? A gente vê que o mercado, teoricamente, estava dentro desse quadrado, né? Deixa eu ver que ele estava dentro desse quadrado. E o que acontece? A barrona de força no topo está lateral, geralmente a maioria dos movimentos, os rompimentos falham. O que a gente tem que fazer? Bater contra aqui, né? Então quem bateu contra aqui não puxou stop pro zero, conseguiu carregar. A gente tentou entrar aqui, a gente não conseguiu. Se a gente conseguisse entrar, eu traz pra vocês que voltaria no zero, tá? A gente tentou entrar nessa verde aqui, só que ela faltou um pouquinho pra ser onde a gente queria. E depois caiu, infelizmente, não deixou a gente participar dessa queda. Depois disso a gente fez algumas marcações, né, pra gente observar. E depois a gente ficou olhando pro mercado, né? Deu logo a notícia. A gente ficou só observando, tomando algumas operações na região do gap aqui e dessa entradinha aqui, onde a gente acabou praticamente saindo 0 a 0, né? Não vingou. E o mercado segue sua tendência de baixa aqui, né, no dia. Vem rompendo seus topos, rompendo seus fundos. Após ele perder essa região aqui, que é extrema de liquidez, a gente tinha o que? A gente tinha esse Fair Value Gap aqui, da qual se você entrou aqui, você conseguiu pegar um movimento até de 300 pontos ou saiu no zero. Nisso, pessoal, que eu tava aqui de olho, eu fiz uma comprinha aqui, tá? Tentei surfar o movimento e ele voltou tudo na minha cara, tá? Acabei não conseguindo fazer muita coisa e queria que ele subisse mais um pouco aqui. Tanto se vocês olharem hoje no meu Instagram, eu falei dessa possível venda e dessa possível compra aqui, tá? Então o que acontece? Ele veio, rompeu aqui, né? Perdeu toda essa zona de liquidez, capturou a liquidez necessária que ele precisa junto de um Fair Value Gap e não teve forças para subir. Então indica o quê? Que ele tá querendo continuar essa tendência de baixa, porque ele rompeu pela primeira vez depois de ter manipulado um topo que ele não tinha feito até então, né? Feito esse manipulação aqui, mas foi bem fraquinha, não conseguiu. E agora nessa ele finalmente conseguiu. Onde ele tem que buscar esse fundo para dar sua continuidade aqui para baixo, tá? Com isso a gente ficou esperando depois um movimento de compra, talvez nessa região aqui, onde ele não acionou, tá? Então a gente vai ignorar esse aqui agora. Não vai usar mais. Esse aqui também já foi. E a gente marcou esse Fair Value Gap aqui no dia, né, de hoje. Ele vem acionando no seu 50% aqui. Se você teve apetite a pegar mais ou menos aqui na zona abaixo de 50%, beleza, você entrou, eu não pego. Então, fiquei de fora, você conseguiu surfar. Você estava guardando ele mais acima. Isso o mercado ele faz uma nova quebra de estrutura aqui, né? E depois ele vai e nega esse fundo. Tá legal nesse fundo? Você tem o que? Um movimento onde ele vem para corrigir aqui para tentar cair. Infelizmente ele não consegue. A minha entrada aqui, tá, pessoal? Foi pelo 1 minuto, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá. Entrar aqui. Você pode ver que ele já estava numa região abaixo aqui, né? Perto do Fair Value Gap, né? Então quem entrou pelo 5 conseguiu surfar também. Quem estava esperando ou não ouviu, ou preferiu uma confirmação por causa do movimento de hoje. Tem depois essa quebra de estrutura aqui. O mercado que faz essa quebra e deixa esse Fair Value Gap, onde ele te dá todo esse movimento aqui, tá? Eu acabei deixando lutar tudo. E era para ter ido um pouco mais. Então acabei saindo no zero, tá? Mas podendo render bons pontos aí para vocês de 300 pontos mais ou menos. Então praticamente foram esses os movimentos, né? Depois disso a gente continua procurando por vendas aqui, né? Mas a venda boa só tá acima dessa região. E ele tá aqui nessa região agora, nesse novo movimento
de baixa aqui após fazer esse boss aqui, né? Essa continuidade. Então para amanhã o que a gente tem? A gente tem ainda um movimento onde a gente pode usar esse pedaço de Fair Valley Gap aqui, tá? Que ele foi bem grande, então a gente pode usar por causa dessa zona de liquidez aqui. Tendo isso, a gente vai ter uma outra reentrada mais acima nesse order block, que foi da região onde teve a notícia, né? Deu esse candlezão gigante aqui, né? Tu não soube para onde ia no começo e depois decidiu sua direção. Então, o mercado amanhecendo por essa região aqui, já vale a intenção de venda aqui. Ele amanhecendo por aqui, pode ser que ele esteja pegando talvez o alvo de alguma entrada aqui, tá? Não tem entrada no Smart Money, na minha visão. Ele pode também pegar esse alvo para talvez manipular esse topo aqui, espera uma manipulação e talvez depois desse vendido. Quiçá, se ele tiver força, aqui em cima a gente tenta pegar ele numa correção para depois subir com ele comprado, tá? Abaixo disso, se você tá pensando uma ordem, uma visão mais de alta, você vai ter esse Fair Valley Gap aqui, tá? Bem abaixo dessa liquidez aqui, ó. Bem abaixo dessa liquidez, ele deixou outro aqui. Então ele pode amanhecer por aqui, vale uma tentativa de ir com o mercado aqui para depois tentar descer com ele vendido, tá? Essas são as operações que a gente tem para amanhã. Agora bora dar uma olhada lá no dólar. Pessoal, já aqui no dólar, o que a gente tem? A gente tem um movimento que ele estava mitigando aqui, né? A gente tinha até falado dessa possível venda aqui, né? E ele quebra, amanhecendo, quebrando a estrutura aqui. Isso que gera uma liquidez aqui, né? Porque ele meio que mitiga aqui. Então ele dá essa quebra de estrutura meio que mitiga aqui, né? E deixa essa zona de liquidez. Deixando essa zona de liquidez, a gente tem uma entrada aqui no fechamento do gap. Dando toda essa bagunça aqui, tá? Eu não entro porque é muito perto, tá? E ele tá mitigando. Então era possível ele pegar aqui, dar um stopzinho, depois descer, depois rasgar, fazer o que ele fez aqui. Então quem fez isso aqui não tá errado, tá? Depois você vê que ele não consegue perder esse movimento, esse fundo, e volta para a alta. Se ele volta para a alta, você pode ter vendido aqui. Só que você tem que ter a sabedoria que o que? Era para ele ter continuado aqui, né? Ele veio, pegou a sua liquidez que ele precisava e não continuou. Visto que ele não continuou, a gente tem que olhar para trás e ver o que? Que era uma zona de liquidez, onde ele está em uma tendência teoricamente aqui de alta, né? Não perde o fundo, então significa que vai ser alta. Então isso aqui anula um daqui, mas se você fez, não está errado para tentar talvez descer aqui e pegar um movimento melhor. Porém, são ressalvas para você ficar esperto, detalhinhos para você não tomar stopzinhos, tá? Então disso depois a gente não tem mais nada, né? Caso você já estivesse pensando em compra no dia, você poderia usar apenas o dia aqui, tá? Essa aqui só tô falando as possibilidades que ele deu. Onde ele vai, deixa a sua zona de liquidez. É a mesma coisa do índice, você pega uma parte mais abaixo, provavelmente você seria violinado aqui e depois ele subiria, tá? Então, infelizmente, também não conseguiria participar da volta compradora nessa região do dólar, tá? E esse é os movimentos que ele fez hoje, as possibilidades que você teria hoje nesse movimento. Já para amanhã a gente tem o que? Uma pernada de topo, fundo, né? Ele já deu continuidade aqui do movimento dele, né? Ele veio, fez sua continuidade aqui de boss, né? Quebrou uma estrutura, deu continuidade. Tendo nesse mente que a gente tem um topo e um fundo, e aqui sendo 50%, para pensar em vendas, a gente tem que pensar que ele tem que perder essa regiãozinha aqui, né? E voltar aqui e te dar a venda aqui nesse order block por causa dessa zona de liquidez, tá? Tentando buscar um alvo até aqui mais ou menos, onde é o abaixo de 50% para você tentar subir comprado, que seria essa região aqui, ó. Então eu vou deixar marcado aqui caso aconteça, né? Essa quebra do jeito que eu falei. Eu vou deixar marcado aqui a outra região onde você vai marcar para tentar subir com preço. Gente, a melhor opção seria esse aqui, tá? Porque esse aqui foi o que mais movimentou o preço. Ele que violinou todo mundo e deu início do movimento. Caso você veja que o mercado está travando perto dessa região aqui, vale também um risco nesse order block aqui também, tá? Possível refine aqui entre nos 50% dessa região aqui, tá?
Tem amanhecendo para essa região aqui, pode ser que ele venha fazendo esse movimento aqui para depois subir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.